E aí, turma, tudo beleza? A gente vai dar continuidade agora criando o nosso card. No caso, a gente voltou aqui a criar apenas a campanha de vacinação. Então, a ideia é que tenha cards aqui também para mostrar as campanhas que estão atuais. E aí, a gente pode começar aqui de onde a gente parou. Então, eu vou criar aqui um componente. Vou dar o nome para ele de banner. Então, vamos chamar ele de banner. Vamos colocar index.tsx. Tá pequeno a fonte. Deixa eu dar um zoom. Vamos remover também isso aqui, essas importações desnecessárias, só para não acabarmos esquecendo. Então, remove aqui, remove aqui. Legal. No banner, vamos fazer o padrão. Então, vamos ter o stylist.ts, vindo do styled React Native. E também, como sempre, a gente tem o nosso types.ts. E aqui também a gente sempre exporta ali o export, uma interface também, que é o nosso container. No caso, seria o nosso banner props. Isso aqui sempre é o padrão que a gente usa, então vou deixar já feito. Aqui a gente vai usar o React Snippet. Vamos remover o React FC, sempre tipando os argumentos e não a função. E aqui vamos importar o nosso banner prop, mesmo que não tenha nada ainda. Vou desabilitar aquele erro chato do TypeScript. Depois a gente vai acabar ajeitando isso aí, atualizando o TypeScript, deixando tudo correto, para não ficar fazendo isso toda a vida. Então aqui em container, a gente vai ter esse container aqui. E a partir de agora, isso aqui a gente vai ter uma imagem, seria basicamente isso. E essa imagem seria essa imagem aqui. Eu já solicitei que fosse alterado, no caso, fosse removida a imagem em si daqui, que você não vai conseguir exportar ela certinho. Ó, se for em export, ele fica meio bagunçado, que fica dividido em duas layers. Mas eu já copiei, então se você copiar tudo isso aqui, imagina eu pegar isso aqui. E se você abrir um novo Figma aí, ou tiver até no teu pessoal, tu consegue excluir. E ele vai colar algo parecido com isso aqui, ó. E aí você consegue remover a parte do bottom tab ali e tem a imagem prontinha. Então no meu caso, eu vou pegar essa imagem aqui, que eu já fiz todos os fix. Vou exportar. Vou aqui em src, assets, imagem. E aqui a gente não tem nada. Eu vou criar uma pasta chamada banner. E aqui a gente tem Covid-1, vou só colocar Covid. Então, basicamente isso. Nossa imagem está ali. Seria isso, inicialmente. Então, a gente pode começar até usar aqui. Então, eu vou pegar nosso source e vou fazer um require. Aqui, pegando nossos assets, barra imagens, barra banner, barra covid.png. E também já vou importar esse banner aqui na nossa home, para a gente já ter uma visualização ali do que seria. Opa, eu acabei até colocando no canto errado, coloquei em componentes, mas vai ser aqui um local component. Eu acho que a gente não vai usar ele em outro canto. Deixa eu ver aqui no layout. Não tem nenhuma campanha, nenhum outro local. Então seria basicamente isso mesmo. Vou mover ele daqui para local component. Então agora sim. E aqui abaixo, vou colocar apenas 15. Já podemos também colocar o título, né? Então vou colocar esse título aqui. Vai ser basicamente isso. E aqui o título que a gente tem, que são campanhas de vacinação. Então vou copiar, colar, duplicar isso aqui. E aqui abaixo vou colocar o nosso banner para a gente já ir trabalhando e já visualizar como vai ficar. Então aqui, legal. Praticamente não tem nada ainda. E também seria legal colocar isso dentro do content para ele ficar já ajustado com a tela. Então, aqui sim. Ele renderizou aqui bem grande a imagem para mim, mas a gente vai começar a ajeitar ela agora.
Então vamos voltar no banner. E aqui, uma coisa legal para a gente já trabalhar em cima é a questão do tamanho dela. Então eu vou aqui nos estilos e a gente vai precisar pegar, vou primeiro no types, definir algumas estilizações. Então aqui vou colocar styles só para dividir a tipagem, fazer um export, interface do nosso container, props. E aqui a gente vai precisar de um height, que vai ser um number, e de um width, que também vai ser um number. Por que isso? Porque a gente vai ter que definir esse tamanho aqui certinho da imagem, baseada no dispositivo. Então, botei props, só prop, salvar aqui, e vou usar aqui no nosso estilo. Então, teoricamente seria isso. Vamos tipar e importar esse estilo, que desabilitar aquele erro chato. E aqui a gente pode finalmente escrever o nosso código. Então, o height a gente vai desestruturar. Coloquei aqui cifrão, colchetes, chaves, o height, que é o próprio H. Nada demais. Vamos retornar o height em pixels. Vamos fazer isso para o width. A diferença é que vamos trocar aqui o H para W. Pixels também. Deixa me ver. E aqui ele tem um border radius na imagem, mas eu sei que esse border radius ele vem de dentro ali do nosso tema, basicamente. Então eu vou colocar já pensando nisso. A gente vai ter aqui o theme. Vamos ter o theme.borders.radius.small px. Então, o que a gente já está acostumado a fazer. Aqui ele está dando erro porque ele não passou nada aqui para o height, mas a gente tornou isso obrigatório agora. E aqui vem uma parte legal, que é fazer realmente os cálculos ali do que a gente vai ter. Então aqui eu não lembro se eu apresentei, mas eu acredito que sim. Const, a gente tem um cara, um hook, conhecido como use, já apareceu de primeira, o window dimensions. Ele basicamente diz para você qual o tamanho da tela, tanto de largura quanto de altura. Então seria isso. E aqui também eu vou colocar, pegar do nosso tema, na verdade, const, abre chaves, igual, use theme. E vamos pegar aqui o spacing dele, que a gente vai precisar. Então aqui a gente vai fazer const. E eu vou colocar w, h, ou hw, banner. Então seria basicamente a altura e largura do banner. E isso vamos usar um memo para calcular apenas uma vez ali por componente. Vou colocar também nossa rede de dependência. E aqui eu já posso até colocar, que a gente vai depender do height, do width e do spacing. E aqui a gente vai fazer uma verificação. Qual a verificação é essa? É se a nossa altura é maior do que a nossa largura. Se for, significa que o celular está em pé, está no modo portrait. Então ele vai fazer basicamente isso e a gente vai retornar um H, basicamente que a gente tem ali, que vai ser a altura vezes uma porcentagem. Eu já fiz esse cálculo e a porcentagem mais ou menos ideal é 0,166. E de largura, a gente vai colocar nosso W, que vai ser o width. Deixa eu tirar esses pontos. Menos 2 vezes o tamanho do spacing.md. Por que isso? Porque a ideia é que a gente calcula esse tamanho aqui de fora. Então, se eu colocasse o tamanho total da tela, a gente não estaria dando esse espaço aqui que a gente tem entre campanha, por exemplo. Então, essa é a ideia. Ele vai dar um erro, porque se não for, significa que a gente está com o celular do modo virado. E o que é que muda aqui? Na verdade, a única diferença que vai mudar, vou até copiar tudo aqui, vai ser o posicionamento. Então, onde era o width vai ficar o rate,
E onde era height, vai ficar o width. Apenas porque a gente trocou e a gente vai manter a proporção deles. E aqui a gente vai começar a passar nosso H. Vai ser H. E também vamos fazer isso para o width. Então, ponto W. Se a gente quiser definir isso aqui, só para evitar, então a gente pode colocar um const. Isso aqui seria o quê? Percentage from screen to ban. Então seria basicamente isso. 0.116666. Só para a gente declarar ali bem padronizado qual é o tamanho que a gente está usando para a porcentagem. Então o que que representa. Coloquei certo. Eu coloquei errado. Deixa eu voltar um pouquinho. Teoricamente está certo. Eu declarei dentro do if. E agora sim. Vamos colocar aqui. Legal. Então já tem bem definido aí. E agora, se a gente olhar, já está quase pronto, na verdade, nosso card. Mas a gente precisa fazer ainda uma modificação, que seria tirar esse source daqui e passar ele como parâmetro. Então a gente vai fazer isso aqui em cima. Então a gente vai fazer source, que é a propriedade que a gente tem, e ela é uma image source prop type, que vem do próprio React Native. Então aqui ele já dá a tipagem pra gente, não precisa refazer do zero. E aqui a gente vai pegar ela, então source, e vamos tirar daqui. Então a gente vai passar basicamente isso aqui. Vou até tirar esse require daqui, pois a gente vai usar ele no nosso container para passar. Então a gente vai colocar source, vamos passar aqui. Então nada mudou, teoricamente. Vou até copiar essas duas linhas para colocar uns dois banners. E vou lá. Teoricamente esse componente estaria pronto. Só tem apenas uma sombra que a gente acabou esquecendo ali de colocar. Então uma coisa que a gente pode fazer, já que está se repetindo em todos os cantos, isso. Cadê nossos estilos? Basicamente isso aqui a gente está repetindo em todo canto. Então eu vou colocar um componente global chamado shadow barra index.tsx. Vou colocar aqui bem simples, nada demais. React Native, shadow. Aqui eu vou colocar um styles.ts. Vou copiar exatamente aquele style já que a gente tem. Então já está pronto. E aqui vou exportar ele, importar o style sheet. E aqui a gente vai fazer o que? Vamos receber o nosso children, que pode ser qualquer coisa, basicamente. E vamos colocar aqui dentro esse children, mas vamos importar aqui os nossos styles. Então, styles. E aqui eu vou pegar ele e colocar aqui styles. Opa, vai ser igual nossos styles. Por que isso? Porque agora, quando eu quiser passar uma sombra, basicamente eu vou dizer isso aí e ele já vai funcionar. E aqui faltou só o ponto shadow. Prontinho. Então eu vou testar já isso agora. Então aqui no nosso banner local, a gente vai envolver ele com o shadow. Então aqui, passa para dentro. Não importamos. Vamos importar agora. E ele está dando erro de string que deve ser renderizada com componente de texto. Teoricamente é só o modo tipo do children. Mas tem um React Node. Tá certo. Banner. Deixa eu ver onde é que ele tá pegando isso, esse erro. Na scroll view. Deixa eu ver aqui em shadow. Não temos nada demais.
simplesmente o estilo. Está renderizando, styles.shadow, exportando o shadow. E aqui a gente está exportando ele, pegando de componentes e exportando normalmente. Deixa eu comentar só para ver se realmente é ele que está dando esse erro. Ah, já vi. É um ponto e vírgula aqui. E ele considera um texto. Então, tranquilo. Agora a gente já tem também nossa sombra. E aí tá bem legal. Uma coisa que a gente pode fazer já é refatorar nossos componentes que usam isso aqui. Então, eu me lembro de ter ele aqui, né? A gente tem o Pressable. Ah, uma coisa legal que seria era colocar o Pressable já direto no nosso Shadow. Já que é a última coisa que vai ser colocado. Então a gente pode colocar ele aqui, Pressable. Copiar ele aqui. E aceitar dele um OnPress, que vai ser opcional. Então, OnPress. E vamos repassar ele aqui. Então aqui, OnPress, OnPress. Então vamos ter que acabar criando um estilo para ele ali. Então vamos colocar types.ts e aqui vamos exportar um shadow props. E aqui vai ter um children. Não precisa ser daqui. Mas vou colocar node. React Node. Então ele vai ser desse tipo. Photo interface. Interface. E aqui, só vou tirar esse maiúsculo. A gente também vai aceitar um OnPress. OnPress tem um E. Que basicamente é padrão, função que retorna void. E aqui a gente coloca como opcional. Tranquilo. Vou colocar a tipagem por aqui. Então, tipando isso aqui, não mais a função. E importar aqui. Importar, desabilitar aquele erro chato. E remover a view que não está sendo usada. Então, teoricamente não mudou nada, mas em compensação já ficou bem prontinho ali pra gente. Então é só trocar mesmo agora nos outros cantos. Vou também desabilitar esse erro aqui. Shadow, banner, pressable. Tá vendo que a gente tem aqui? Então a gente pode colocar simplesmente o nosso shadow. Portal de componentes. Não vamos precisar mais disso aqui. Ele já aceita uma press. Nossos styles também não vamos precisar exportar mais. Vamos remover eles daqui. Seria isso. Também esse small card é esse. Header. E também a gente está usando ele, se eu não me engano, no nosso componente global, que é o próprio vacina Dex. Aqui, vacina card. Então aqui a gente vai colocar só shadow. Remover esse style. Então olha o tanto de canto que a gente tinha colocado e agora a gente está refatorando e vamos usar literalmente só um. Então tirei o style daqui. Remove esse erro do slint. Refatora ali e removemos o style aqui da exportação. Então bem legal. Já evitamos de ter que recriar vários trechos de código com a mesma coisa. E aqui também vou exportar, tirar aqui. Também aqui no nosso deve ter aqui o import do style sheet. Show. Seria basicamente isso. Então a gente já limpou, já criou os componentes. Então imagina que tem aqui mais de um cartão de vacina, já vai aparecer aqui. Cartão de vacina não, uma campanha de vacinação. Então seria isso para essa aula. Vamos seguir apenas criando o commit, dado que a gente não está trabalhando sozinho, basicamente. Então vou criar aqui create component banner, ou então pode ser create banner component, para ser o inglês correto. Create banner component.
E aqui damos um Enter e publicamos essa branch. Show! Seria isso. Na próxima aula, a gente vai continuar com a interface. Então, aqui a gente já basicamente finalizou toda a interface padrão do app. Então, a gente já tem nosso header, já temos aqui os botões, já temos próximas vacinas. E a gente pode seguir criando mais layout. Acredito um layout que seria interessante já criar seria o do profile. Então, deixa eu ver como é que é o layout do profile aqui. Ele está bem por aqui. Então, legal. É bem simples criar também. Já seria um layout que estaria pronto. Então, a gente pode fazer ele na próxima aula. Por essa aula é isso. Te vejo na próxima.